Vamos lá. Ceni, o torcedor, ele deixa o Mineirão não só feliz pelo resultado positivo, que é o que mais o Cruzeiro almejava, mas naturalmente também feliz pela entrega, pela intensidade, feliz pela sua estreia. Você que viveu tantas emoções no futebol, sempre um vencedor, campeão do mundo, campeão de seleção, em clube, como foi viver hoje essa primeira emoção de técnico do Cruzeiro, ouvir você ao deixar ali à beira do campo, ir para o vestiário, agradecer o torcedor e bater palmas para ele. A sua análise do jogo, claro. Eu acho que fantástico. Boa noite primeiro. Obrigado. Uma atmosfera incrível dentro do estádio, acho que mais de 45 mil pessoas, ou por volta de 45 mil pessoas, uma festa incrível. Pela primeira vez não me vaiaram aqui no Mineirão, então eu fico feliz, né, porque a gente sempre vem aqui e é vaiado. Hoje o time sai aplaudido. E eu acho que foi uma atuação assim que os grandes protagonistas foram os jogadores, né? A gente vem e tenta achar um caminho, mostrar um caminho, ou mudar alguma alternativa de jogo, mas a entrega, como você repetiu, a entrega deles foi fundamental. Eles não fizeram o possível. Eles foram os melhores caras que eles podiam ser no dia de hoje. Então, assim, a qualidade existe, né? A gente só precisa tentar com que eles coloquem sempre em prática isso. É uma situação que não é condizente com a do Cruzeiro, a posição que se encontra, mas é também jogo a jogo, né? Nós temos que sair dessa situação jogo a jogo. Mas eu sou muito grato a eles e os caras são diferentes mesmo. Puta prazer de trabalhar com um grupo como foi essa primeira semana de convívio. Rogério, muito se fala a respeito da média de idade do Cruzeiro. Hoje você colocou aí o Fabrício Bruno, Marquinhos Gabriel, Dodô, Pedro Rocha, David, Orejuela, 6 jogadores abaixo aí dos 30 anos e ainda entrou com o Kaká por causa da substituição do Dedé. Sim. E você disse na entrevista, logo que chegou, que para você não tem essa questão de idade, o atleta tem que entrar e deixar tudo dentro de campo, e também a questão da parte física, que é essencial para um campeonato tão puxado. É isso mesmo? Se tiver que fazer modificação, se o Thiago, por exemplo, que é um jogador que resolve, põe a bola embaixo do braço, não estiver bem fisicamente, não tem isso. Ninguém tem lugar cativo no seu time, não, né? Eu acho que todos têm lugar cativo no meu time. Basta com que a gente demonstre no dia a dia, no treinamento, quem tiver as oportunidades. Eu tenho o maior respeito por esses caras que construíram a história do Cruzeiro, a história recente. Eu passo lá na parede, na fisioterapia, eu não conhecia muito bem a toca. Então você vê os títulos de 13 e 14, agora 17 e 18, o nome desses caras gravado na parede. E a gente não pode deixar apagar a lembrança do torcedor, os caras que escreveram tanta história num momento ruim como esse. Então, na verdade, quando você trabalha com campeões, e esses caras são campeões, a gente tem que ter muito respeito por eles. Eu, às vezes, não gostaria de ver um atleta, independente da sua idade, com uma história tão bonita, sentado no banco. Mas eu espero a compreensão de todos que a gente tenta o melhor para o Cruzeiro. Você vê, o Fred estava lá no banco com 22, sei lá qual foi o minuto exato, né? Nós entendemos que era o momento de ter a referência dentro da área pelo homem a mais que nós tínhamos. Egídio teve que sair, pedir desculpas até para ele, porque eu não costumo trocar um jogador com 22 minutos de jogo. Mas naquele momento do jogo se fazia necessário não perder até o intervalo para daí fazer essa mudança, né? Então, assim, eu conto com a compreensão de todos estão se dedicando muito no dia a dia no treinamento, e eu espero que seja uma primeira vitória aí e que a gente consiga evoluir semana após semana de treinamento. Foram poucos treinos, é claro que a expulsão ela te facilita um pouco, mas a expulsão só ocorreu pela velocidade da arrancada do David e da penetração do Pedro, né, que foi que sofreu a falta, né? Então, mais ou menos esse... Mas estamos trabalhando bem e o pessoal, assim, muito bacana. O Cruzeiro como um todo, sabe? Funcionários, a maneira como receberam, o dia a dia. Apesar do momento difícil, é um astral muito positivo dentro do clube. E isso ajuda, né? A gente também tenta trazer uma energia nova para esses jogadores, mas sempre com o maior respeito. Jogando ou não, terão sempre o respeito pela história que construíram nesse clube. Rogério, conversando com alguns torcedores antes do jogo, do lado de fora, deu para perceber que a torcida do Cruzeiro estava muito carente de um time ofensivo, né, que criasse oportunidades, que chutasse contra o gol do adversário. Hoje foram 20 finalizações, né, e olhando algumas redes sociais depois do jogo, tem até algumas brincadeiras, torcedores não acreditando no número de vezes que o Cruzeiro chegou contra o gol do Santos. Esse tá certo que ainda é cedo, é o primeiro jogo, sim, mas essa é a filosofia do time treinado pelo Rogério Ceni, é sempre ter essa visão de querer fazer o gol ofensivo? Olha, em tese é o que eu tentei fazer no São Paulo, tentei fazer no Fortaleza e tentarei fazer aqui.
É lógico que um jogo intervalo semanal, né, você pode colocar todas as suas peças de velocidade, com jogos 2 vezes por semana, nós teríamos que, em tese, encontrar mais uma ou outra peça de velocidade para manter o padrão de jogo. Mas o mais importante é o interesse dos jogadores em... Pô, os caras tiveram, né, paciência para receber a gente. Eu sei que eu sou um pouco chato, reclamo demais, cobro muito, mas são aqueles 90 minutos, 70 minutos de trabalho diário. Depois a amizade prevalece, o respeito prevalece. Agora, a filosofia de jogo, nos meus 3 anos de trabalho, é tentar ser o mais agressivo possível. 0-0, com 1-0 tentar o segundo, com 2-0 tentar o terceiro, para que a gente mate o jogo. E respeitando também, logicamente, as características da equipe que foi composta ao longo desses anos, que foi muito vencedora e composta. Logicamente que eu tenho que respeitar isso. Então, quando eu faço uma substituição, por exemplo, eu boto o Robinho, que é um jogador que, para mim, tem condições totais de jogar como segundo volante. Thiago Neves, hoje, fez uma partida brilhante como segundo volante. Quando entrou o Fred de referência, Marquinhos, Gabriel, taticamente, porque tem jogadores que você conhece de assistir na televisão, né? Jogar contra, como foi Fortaleza e Cruzeiro, né? Mas você vê ao vivo trabalhar com esses caras, você começa a ter a noção exata da característica dele. São jogadores que colaboraram muito, David ajudou muito, Pedro ajudou muito, linha de zaga firme, Dedé sentiu um desconforto, Kaká entrou, personalidade, o menino entrou, o Léo também sentiu um desconforto antes do jogo, nós ficamos com muito receio de perdê-lo por um tempo maior, preferimos poupá-lo para o jogo de hoje, né, para que, quem sabe, no próximo domingo ele esteja à disposição. Fabrício entrou super bem. Eu tinha dúvida entre Egídio e Dodô, acabei arrumando um espaço para o Dodô, porque eu gosto muito dele, por ser um jogador ambidestro, um jogador que trata bem a bola no meio, e o Egídio na lateral, tive que fazer a substituição. O Orihuela discreto, mas eficiente na marcação, não deu espaço para o Soteldo. Fábio, fico muito contente dele confiar no que eu falo para ele, porque ele, como goleiro, pelo amor de Deus, eu não tenho nada para ensinar para o Fábio como goleiro, mas de começar hoje a trabalhar a bola com o pé, fazer um passe, 2 passes, 3 passes, um lançamento, fico muito feliz de, aos 39 anos, um cara que já é consagrado, campeão, poder tentar evoluir alguma coisa, né? Acrescentar, não digo nem evoluir, acrescentar alguma coisa no seu estilo de jogo. Rogério, quando você chegou, falou sobre dar intensidade, né, a esta equipe. O êxito que você consegue já na estreia, isso te mostra que este elenco é muito capaz de dar esta intensidade e a tendência pode ser aumentar ainda mais e evoluindo também na questão física para conseguir tudo isso? Está tudo aqui para eles. A capacidade, que é o mais importante, eles têm. Está dentro da cabeça. Torcedor junto, 45 mil vozes apoiando, o time, logicamente, também trazendo a torcida para o seu lado. É o poder de concentração deles. Se eles quiserem de fato, se eles desejarem isso de fato, eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer outros bons jogos, como foi feito no dia de hoje. Rogério, você falava antes aí da preocupação, não a preocupação, sim a vontade. 0-0, fazer 1-0, na sequência 2-3, e a gente percebia o Cruzeiro, mesmo com 2-0, você cobrando e pedindo para os jogadores para manterem aquele time mais compacto, independentemente de estar com 1 a mais. Essa passa a ser também uma tônica. Você falava na sua apresentação da intensidade. Passa a ser uma tônica para o jogo, independente do adversário, dentro ou fora de casa? Sim, o espaçamento, o time que joga muito espaçado, distante, linha de frente com a linha de defesa, normalmente sofre, principalmente contra times como o Santos, como o Fluminense, times que tocam muito a bola, né? Times que envolvem o adversário. Se você não tiver compacto, se você não jogar com linhas próximas, você acaba sofrendo. Independente do setor do campo. O Rogério é um treinador ofensivo, mas começou marcando um pouco baixo. Eu não posso marcar o Santos lá em cima, sendo que o Santos tem muito mais entrosamento. Até o Thiago brincou, não, professor, não concordo, nós temos mais entrosamento. De fato, tem muitos jogadores que jogam há 3 anos aqui junto, né? Mas não entrosamento da maneira que eu jogo, é isso que eu quis dizer. Então, o São Paulo tem o jeito dele jogar, é o que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu até me espelho muito, né, na maneira, na intensidade que ele joga. Mas hoje nós tínhamos que ficar um pouquinho mais baixo. Só mudamos quando tivermos jogador a mais. Aí nós tentamos, logicamente, pressionar, fazer valer esse homem a mais. Mas a tendência é que o time se mantenha sempre, ou eu gostaria que o time se mantivesse sempre compacto, independente da altura do setor que ele tivesse no campo. Rogério, hoje talvez você ficou mais suado hoje de quando você era goleiro, né? Ali à beira do campo. Mas hoje está fresquinho, Belo Horizonte é mais fresquinho. Queria que você falasse um pouquinho desse seu estilo, o que o torcedor está vendo agora, que o Cruzeirense está conhecendo, é isso mesmo? Você passa essa energia para o time à beira do campo. Era importante para sair isso também para os jogadores. E outra coisa, você pediu realmente para os jogadores chutarem mais a gol,
Porque foi isso que a gente viu muitas vezes hoje no jogo. Eu nem preciso, porque o Thiago já é um jogador dessa característica, basta você aproximá-lo da área, centralizado, que ele já vai te finalizar. O Thiago deve ter sido o jogador que mais finalizou, eu não vi ainda a estatística, mas eu lembro de 4 ou 5 chutes do Thiago, né? Quando o Fred entra, já é mais jogador que entre aspas, fominha para fazer o gol, e isso é importante para um 9, né? Pedro chegando, Marquinho, David também cortando para dentro, tentando levar ela para o gol. É natural, não precisa nem pedir. O gol só tem um jeito de fazer, que é fazendo a finalização. Escolher o momento certo, né? Balançar o máximo possível para abrir a brecha, para você poder finalizar. E eu trabalho com eles todo dia no CT desse jeito, próximo a eles. Então, assim, quem me dera ter 10 anos a menos e poder estar dentro do campo. Como eu não posso, eu tento ajudar da melhor maneira possível do lado de fora. Rogério, 2 questões, por gentileza. Primeiro, você pode nos dizer o que você falou para o Thiago Neves? Porque ele estava, independente se eu mando ou você, a gente tem apenas reportar, mal fisicamente, vai para a torcida, saiu todo o jogo, lesão e tal. E o cara hoje foi um monstro, jogando até de volante, que é um negócio interessante. O que você falou com ele especificamente. A outra situação, a gente espera sempre assim, o técnico chega novo, vai ter um tempinho para mostrar a sua cara. Eu ia te perguntar, você vai precisar quanto tempo para mostrar a sua cara? Ele mostrou no primeiro jogo e muito bem. Sobre a questão do Thiago Neves, e já no primeiro jogo já mostrou um tipo totalmente diferente do time anterior. O Thiago, para mim, eu joguei muitas vezes contra, né? E eu sei da capacidade de decidir jogos que ele tem. É um jogador que, quando está próximo ao gol, ele faz a diferença realmente, né? Sabe amar, sabe vir para trás, sabe deixar um jogador na cara do gol, como foi a assistência dele pro Fred no primeiro gol, né? Eu só disse que eu preciso dele. O Cruzeiro precisa dele. Para sair desse momento, ele é um dos jogadores que é fundamental, assim como outros que nós temos. Mas ele, lógico que ele vai carregar esse peso, essa cobrança sempre, né? Mas só carrega essa cobrança os diferentes. E ele é um cara diferente. Se ele tiver com a cabeça boa, concentrado no trabalho, ele vai sempre fazer diferença a favor do Cruzeiro. Sobre a mudança, né? Que eu acho que você ia perguntar novamente, eu tentei colocar mais velocidade possível, mantendo uma armação, um jogador de armação, e pelo que aconteceu, pelo desenrolar do jogo, daí nós colocamos uma referência que era o Fred, porque eu achava que nós íamos circular muita bola e o São Paulo ia fechar o miolo e nós não íamos, sem o Fred lá dentro, a gente ia sofrer muito mais para fazer o gol. Então foi essa mudança. Mas eu tento ser, eu joguei muito tempo no gol, né? E eu ficava lá atrás sozinho. Hoje eu quero ver meu time fazer gols, quero ver o time mais próximo do gol. E eles compreenderam e os grandes protagonistas, posso garantir a vocês, porque eu já fui protagonista também dentro do campo, os grandes protagonistas dessa tarde e noite, sem dúvida, foram os atletas. Rogério, aqui, na sua frente aqui. Sim. Prazer estar falando com você novamente. A gente chegava no Mineirão por volta de meio-dia e meia, 1h, e via o semblante do torcedor totalmente diferente de um tempo atrás. Todo mundo tendo aquela esperança do futebol do Cruzeiro voltar novamente. E aí você soltou a escalação com o Dodô no meio. Aí muitos dizendo o seguinte, o Rogério está meio doido, vamos ver o que vai acontecer dentro de campo. Quando que você definiu essa escalação para o jogo de hoje? Você já, a partir da terça-feira, aí você já veio fazendo, depois daquela parte dos treinamentos fechados, foi logo no comecinho? Não, foi domingo quando eu assisti Avaí e Cruzeiro. Eu achei que, eu adoro o Ariel e o Henrique, eu só acho que eles, um ao lado do outro, é uma dupla com características parecidas, né, e que dificilmente vai dar essa evolução, essa profundidade. Então tenho o maior respeito, os dois têm uma história gigantesca aqui, mas hora um, hora outro vai, em tese, vai jogar. Pode acontecer de algum jogo jogar os dois juntos novamente, sem problema nenhum, mas eu achei que era a partir daí talvez a mudança que nós poderíamos ter. O Robinho, que é um jogador que eu vejo muito para essa posição, tá? Que eu acho que tem visão de jogo, bom passe. Eu acho que vai treinar mais uma semana, mais alguns dias, para se colocar numa condição física melhor ainda, e pode fazer essa função. E durante o treinamento eu vi que o Dodô trabalha muito bem com as duas pernas, é um lateral, tem fôlego, tem força. E eu também, vou dizer uma coisa para você, eu também fiquei na dúvida. Ele também ficou na dúvida, mas nós resolvemos tentar. Ele concordou em tentar fazer essa função. Não foi tanto tempo assim, foram 20 e poucos minutos só nessa função.
vou fazer uma análise melhor do que ele produziu na terça-feira, quando eu começar a olhar o vídeo desse jogo, para ver se a gente volta com o Dodô para lateral ou com o Egídio, dependendo do jogo. O Egídio me parece um jogador de mais profundidade, o Dodô um pouco mais melhor lido com a bola, né? Lida com a bola. E aí vamos aguardar o Robinho, ou quem sabe, Thiago, quem sabe, a gente vê de acordo com a necessidade que a gente tem de jogo. Mas quando eu comecei a ver o Cruzeiro foi quando eu disse sim para a direção no sábado à noite e pude assistir o primeiro jogo do Cruzeiro contra o Avaí. O primeiro tempo eu não gostei do primeiro tempo daquele jogo. Ainda sobre a pergunta do nosso companheiro aqui, claro que você pegou de surpresa muito torcedor hoje com a escalação que foi divulgada. O torcedor do Cruzeiro pode esperar de fixar uma escalação do Cruzeiro para os demais jogos? Você pretende manter essa equipe para o jogo contra o CSA ou não? A cada jogo pode ser uma equipe diferente, de acordo com o adversário? Basicamente, você troca, né, quando tem uma semana inteira de trabalho, a tendência é ter poucas trocas, né? Agora, eu dependo, porque eu tenho o Léo, na situação que eu não sei se ele tem condições de voltar ou não. O Dedé saiu, também pediu para sair, eu não sei se ele volta ou não. Os demais jogadores acho que acabaram dentro do normal. Na terça-feira tem uma nova avaliação, né, de todos, né, para a gente colher todos os índices que oferecem para a gente a parte física, o cansaço desses jogadores. Mas o estilo de jogo é mais ou menos esse. Pode ter uma, duas, três trocas, mas é natural. Hoje, para mim, é tão comum isso no futebol, você trocar 2, 3 jogadores, não vejo problema. Quando você chegar mais próximo a jogos de domingo e quarta, aí a tendência é que aumente um pouco mais o número de trocas. Rogério, tudo bem? Fala, Edu. Duas perguntas, uma de ordem pessoal e outra do jogo. Mais do Cruzeiro, não só do jogo. Esse time que você disse, ele trabalhou 3 anos com uma filosofia de jogo. Sim. Não vou aqui falar se a boa é que trabalhava, se a Mas é boa porque ganhou. Foi campeão 4 vezes, mas, só pode ser boa. Você está no primeiro jogo e hoje a gente já viu alguma coisa bem diferente, mas conta muito estreia do técnico, empolgação da torcida, claro. Jogador que quer garantir posição. Vai ser muito difícil girar essa chave daquilo que vinha apresentando o time com o Mano para o que você pretende como futebol. Essa é a do jogo. E pessoalmente, por te conhecer há algum tempo, eu vi você na apresentação muito feliz. Eu comecei muito, muito feliz mesmo, assim. Senti você assim meio nas nuvens quando chegou ali na sala de imprensa, falou sobre sua chegada no Cruzeiro. Você hoje viveu um dia que a gente pode chamar de especial na carreira, a terceira torcida que grita teu nome na tua carreira. Você hoje, quando você entrou no Mineirão, ouviu seu nome, viu a atmosfera toda, dá para falar que é um dia de técnico assim, especial de vencedor mesmo sem título? Cara, eu cheguei no Cruzeiro. Se eu não chegar no Cruzeiro com um sorriso no rosto, dificilmente eu chegarei a outro lugar feliz. A felicidade, eu acho que ela só demonstra o prazer que é trabalhar numa estrutura como essa. Mas confesso a você que eu também cheguei muito feliz no Fortaleza, quando fui contratado pelo São Paulo também. Eu sou um cara assim, eu amo futebol, adoro futebol. E quando você é chamado por um clube como o Cruzeiro, você não pode chegar de outra maneira. Eu vim, claro, pelo clube, pelas cores, pela história, pela camisa, que é linda, como eu falo sempre. Mas eu vim porque eu olhei dentro desse grupo e vi caras que são campeões. Campeões não esquecem o caminho da vitória. Basta você desafiá-los, basta você colocar metas para eles. E eu espero que eles não se acomodem, logicamente, com a vitória, porque aqui é assim, cada um compra. E como treinador também, cada um compra a sua vaga para o próximo jogo. É no treino, no jogo. O cara foi bem no jogo, fez uma baita partida. Ele compra o seu lugar para o próximo jogo, não sou eu que escolho. Ele mesmo, o atleta mesmo é que escolhe o que ele quer para o próximo jogo. Então, assim, hoje só tenho elogios e agradecimento pela maneira como fui recebido também por todos, funcionários, a direção, os próprios atletas. Todos me receberam muito bem. Talvez seja esse também o motivo de estar sorrindo num dia como esse. Qual outra pergunta? Cara, é um futebol diferente, por exemplo, características diferentes de alguns jogadores. Mas nós vamos tentar, dentro de uma certa segurança, tentar cada vez mais, não vou dizer transformar, mas fazer algumas alterações que se pareçam mais com o futebol que a gente gosta de jogar. Eu acho que hoje já foi uma delas, colocando 3 jogadores velozes na frente, 3 jogadores rápidos na frente. Já foi uma tomada de decisão que a gente tinha como característica ao longo do ano passado e desse ano.
Rogério, boa noite. Boa noite. Queria que você primeiro falasse sobre o que mais te chamou a atenção nessa primeira experiência que você teve como treinador do Cruzeiro em relação ao estádio, ao ambiente, torcida gritando o seu nome, inclusive. E ali no final do jogo, acabou o jogo, você cumprimentou, comemorou, depois ficou parado em pé à beira do campo ali, observando, calado, em silêncio. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Não, eu só queria esperar agradecer realmente meus jogadores por tudo que eles deixaram no campo no dia de hoje. Foram brilhantes na execução daquilo que a gente se propôs a fazer. Com relação ao estádio, a torcida, a atmosfera fantástica, né? Bonito de se ver. Boa parte do estádio, né? 75% do estádio cheio. Um time que iniciou a rodada em 17º lugar, agora ocupa a 16ª posição, e ver 45 mil torcedores, eu imagino o que a gente pode fazer, tornando esse time cada vez mais competitivo e chegando a posições maiores, né? Só agradecer, é uma atmosfera incrível, o Mineirão a seu favor. Contra eu já conhecia muito, agora a favor foi a primeira vez. Rogério, boa noite. Parabéns pela vitória. No início do primeiro tempo, a gente viu o setor ofensivo criando bastante e vimos também uma certa dificuldade nas finalizações, até o Thiago Neves bater aquela bola na trave. Depois disso, a gente viu finalizações com mais frequência, tanto que terminou a partida com 20 chutes a gols. Gostaria que você fizesse uma análise sobre o setor ofensivo do time hoje como um todo, se você ficou satisfeito com o rendimento. Fiquei. E do outro lado, se você vê a dificuldade em finalizar, é porque é o Santos do outro lado, né? É porque tem um treinador com uma cultura extremamente inovadora, né? Um cara que dirigiu a seleção argentina, a seleção chilena, Sevilha. Né? Agora o Santos, então, é um time que muitos julgam a sensação, e eu concordo, porque ele é excepcional como treinador. Então, assim, ter dificuldades em finalizar contra o Santos não é um privilégio só nosso. Agora, nós conseguimos contornar tudo isso e chutar 20 e tantas bolas, e mais do que isso, né? Sofremos apenas 2 finalizações no gol durante os 90 minutos. Uma falta no primeiro tempo, que o Fábio defendeu, e um chute rasteiro que ele encaixa a bola no segundo tempo. Foram as 2 finalizações que o Santos teve no jogo. Isso deixa a gente contente para o dia de hoje. Xará, boa noite. Boa noite. A partir do momento que foi definido pela diretoria do Cruzeiro a sua busca, e você acertou com o Cruzeiro, o que passou na cabeça do Rogério Ceni até a chegada hoje e ver essa atmosfera que você mesmo diz de torcida e a entrega dos jogadores, haja visto que vimos um Thiago Neves solto e escolhido por nós como o melhor em campo por vários órgãos de imprensa. Veja bem, para mim, eu deixo muitos amigos, os caras que trabalhavam comigo, os atletas no Fortaleza, são como irmãos para mim. Alguns filhos, por serem mais jovens, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pelo Fortaleza, que me projetou até aqui. E mais ainda por aqueles caras que trabalharam comigo todos os dias. Eles que me fizeram ganhar 3 títulos lá e abrir os olhos do Cruzeiro para que eu pudesse estar aqui hoje. E o que me fez vir foi ver caras que eu sei que são diferentes, porque esses mesmos jogadores me tiraram de Copa Libertadores, de outras competições, e ganharam jogos em campeonatos brasileiros, disputaram muito comigo. E eu achava que eu vi esses caras jogar, eu sei do que eles são capazes, né? Então, assim, é um risco, lógico, você assumir no meio de uma temporada um clube. Não é, talvez, a coisa mais... não é o ideal a se fazer, assumir um clube no meio de uma temporada, mas quando você vê qualidade também do outro lado, você quer dar essa oportunidade à sua carreira, né? Então, o que eu vi foi a grande possibilidade de trabalhar num clube imenso como é o Cruzeiro. E sou extremamente grato por tudo que esses caras fizeram por mim, pelo clube, talvez não por mim, mas pelo clube, no dia de hoje. Tomara que a gente continue assim, independente do resultado final. Tomara que a gente jogue assim, dessa maneira, sempre, que a longo prazo a tendência é que resultados bons venham. Rogério Ceni, as voltas que o mundo dá. Você mesmo falou a respeito do torcedor cruzeirense, que já te vaiou algumas vezes no Mineirão, e eu era um desses. Né? Eu era um desses. O pessoal da imprensa aqui de BH sabe, trabalho num programa aqui esportivo, representando o Cruzeiro.
Qual programa? Né? O Alterosa Esporte. Okay. E percebendo agora o sentimento do torcedor cruzeirense na internet, empolgado com a sua chegada, jamais desmerecendo o que o Mano fez, todo o respeito do mundo ao Mano Menezes, pelos títulos que conquistou, pela história que fez no Cruzeiro, e agora você começa a fazer sua história. A gente tem o CSA pela frente, Sim. tem o Vasco, Sim. mas a cabeça do torcedor cruzeirense, adivinha onde que está? Está lá no Inter, no jogo de volta, na semifinal. E o que a gente viu hoje, a gente ficou bem animado com a partida de hoje, com o jogo do Cruzeiro, tantos chutes a gol, Thiago Neves gostando de jogar futebol, Fred em campo marcando, e a torcida do Cruzeiro está motivada em relação a isso. Mas o que falar para esse torcedor agora a respeito desse confronto lá na frente, que tem a possibilidade da gente passar e conquistar o Hepta, respeitando a equipe do Inter, óbvio e evidente. Veja bem, eu acho que o Inter veio aqui, venceu por 1-0, tem uma vantagem. Jogar no Beira-Rio é difícil, o Inter ganha a maioria dos jogos que joga em casa, talvez seja no Brasileiro o time com melhor campanha ainda, não tenho certeza, mas acho que é o time com melhor campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro. É uma equipe extremamente competitiva do Internacional. Agora, eu sei que o torcedor pode ficar pensando, mas eu preciso pensar nessa semana inteira que eu tenho para trabalhar e enfrentar o CSA num jogo lá em Alagoas, difícil. Depois, mais uma semana para se trabalhar contra o Vasco. Eu só vou ter noção do estágio que esse time se encontra daqui a 3 semanas, porque eu tenho certeza que vai estar fisicamente melhor, o entrosamento vai estar maior. Mas a gente não pode aqui fazer promessas. Eu também quero ganhar, cara. Eu não vim ao futebol para não... Eu vou sempre em busca das vitórias. Mas nós vamos ter que viver dia após dia, semana após semana de treinamento, para tentar apresentar nos próximos jogos. O CSA que hoje ganhou, acho que de 1-0, né? Ganhou do Fluminense de 1-0. Quer dizer, é um jogo extremamente difícil. Eu não posso me dar o luxo de pensar no Internacional sem viver o CSA primeiro, que parece ser um jogo bem complicado para o Cruzeiro. Boa noite, gente. Obrigado. Rogério.